Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 25 de julho, festa de Santiago. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de São Tiago, meditaremos juntos a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Trazemos esse tesouro em vasos de barro. A morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Essa palavra e o trecho que hoje meditamos sintetiza a vocação do apóstolo e de todo discípulo missionário, que é a voz de Jesus nesse mundo. A consciência clara de sua pessoal fragilidade é a primeira experiência de quem é chamado. Ele se sente um vaso de barro que contém um grande tesouro. O vocacionado não é de ferro, mas de barro, para que apareça claro o poder imenso de Deus dentro dele. Os próprios sofrimentos desse vaso de barro se transformam em vida para o corpo de Jesus, que é a Igreja. Da segunda carta aos Coríntios. Irmãos, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus Cristo e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça e um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, que este poder imenso vem de Deus e não de nós. Esse é o pivô desse trecho, a palavra que hoje somos chamados a viver e encarnar. Antes de mais nada, precisa esclarecer que o vaso é de barro, por dentro e por fora. Ou seja, existem fragilidades e traumas que vêm de fora do vaso. Qualquer coisa pode quebrá-lo. Mas existe fragilidade também dentro do vaso. Por exemplo, um recipiente pode se rachar se o líquido que o contém é muito quente. De qualquer forma, a fragilidade de um pobre vaso é o que mais descreve a realidade do discípulo missionário. A coisa bonita, porém, é que esse vaso contém um tesouro. O que importa é que o tesouro chegue àquele que dele precisa. O que conta é o líquido milagroso que está dentro dele e não o barro com que ele é feito. Aliás, Deus usa a nossa própria fragilidade como veículo para o anúncio. São Paulo diz: para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Deve ser bem claro que não é o vaso que faz milagres, mas o líquido divino que nele se encontra. Isso manifesta a humildade de Deus que se deixa levar também por pessoas frágeis, pecadoras, limitadas. Se o vaso de barro se manter na humildade, na vigilância e na confiança, suas limitações não serão um obstáculo.
Nesse trecho, São Paulo coloca em destaque sobretudo as marteladas que vêm de fora e que tentam despedaçar o pobre vaso. Somos afligidos de todos os lados, postos nos maiores apuros, perseguidos, derrubados por toda parte, e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Cristo. Somos continuamente entregues à morte. Isso significa que faz parte da nossa vocação de cristãos enfrentar problemas dia e noite. Cristão que não é sufocado continuamente por uma montanha de dificuldade não é missionário. Quem acha que levar o Evangelho seja de graça errou a sua vocação e logo se retirará. Quem não gosta de lutas, de guerra, como fala Jesus, não vim trazer a paz, mas a divisão. Quem não gosta disso não pode ser cristão. Quem não aceita isso não pode ser cristão. Faz parte da nossa vocação de discípulos missionários suportar as diárias tempestades da vida com virilidade e, sobretudo, não tirando os olhos de Deus. Depois vem a fragilidade interior. O nosso Papa Francisco assim a explica. Eis então o poder de Deus, a força de Deus que salva, que cura e põe de pé esse vaso de barro que somos nós. Essa verdade é como refrão constante nas cartas de Paulo. Com efeito, o Senhor diz a Paulo: o meu poder manifesta-se plenamente na debilidade. Se não há debilidade, o meu poder não se pode manifestar. Eis então a imagem eficaz do vaso, mas vaso frágil, de barro. Assim, quando Paulo se lamenta e pede ao Senhor que o liberte dos ataques de Satanás e o humilha e envergonha, o que responde o Senhor? Basta-te minha graça. Continua a ser barro, que eu tenho o poder de salvação. Precisamente esta é a realidade da nossa vulnerabilidade, porque todos nós somos vulneráveis, frágeis, débeis e temos necessidade de ser curados. As dificuldades que vêm de dentro nos abalam tanto quanto as que vêm de fora, ou até mais. Por exemplo, emoções descontroladas, falta de constância, sentimentos estranhos, um certo egoísmo inesperado que sai de dentro de nós e que nos desanima, narcisismo exasperado, fechamento nas redes sociais, desânimo, medo, raiva, preguiça encruada, tudo isso vem de dentro de nós. Parece que seja fácil demais amar sempre, amar sem ser reconhecidos, amar gratuitamente, anunciar quando alguém cospe na nossa cara. Mas isso é muito difícil. Todos correm atrás de seus direitos e poucos conseguem fazer o exame de consciência de seus deveres. Hoje vivemos um medo doentio que a nossa imagem seja denigrida, ofendida. Cuidamos muito da nossa imagem e pouco do nosso coração. Enfim, nunca como hoje, o tesouro de Deus está contido em vasos de barro que somos nós. Então, como fazer? Como manter a firmeza e a fidelidade que as escolhas de Deus necessitam? Como não meter os pés pelas mãos e chutar o pau da barraca por um momento de loucura? Como não ser movido somente pelas emoções iguais às ondas do mar? Lembramos o que diz São Tiago: quem duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa de receber alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante como é em tudo o que faz. Como construir a firmeza e a solidez necessária para as escolhas de Deus, para o amor, em um mundo onde tudo é fluido? Como dizer um sim definitivo se temos um caráter não definitivo e demais volúvel? A resposta é clara e simples.
Com a ajuda de Deus, é possível falar sim sempre e para sempre. Com a ajuda de Deus, é possível assumir compromissos perenes, como o do casamento ou da consagração, e ser fiéis dia após dia. É possível sim, porque Deus derrama a sua força milagrosa a cada minuto em nosso coração. O que devemos fazer é ficar segurando na mão de Deus sem parar, apertar bem a mão de Deus sem nunca deixá-la. Dessa forma, caminharemos sobre o mar bravio das emoções e dos sentimentos loucos que se movem em nós. Com a ajuda constante de Deus, esmagaremos a cobra do tédio e do cansaço. A ilusão que mudar, que abandonar o caminho nos torne felizes. Com a ajuda de Deus, nós esmagaremos este pensamento sem sentido. Irmãos, com essas reflexões no coração, vamos ouvir novamente essa palavra de Deus que nos transmite a graça da fidelidade. Irmãos, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus Cristo e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça e um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Vamos parar um pouco para sublinhar as frases que mais mexem com o nosso coração e nos estimulam a fazer escolhas concretas de conversão.
Chegamos agora ao nosso propósito, que seja uma acolhida serena da nossa fraqueza, não no sentido de nos acomodar nos nossos pecados, mas no sentido de confiar totalmente no poder de Deus. Vamos nos perguntar: como podemos deixar fluir o extraordinário poder de Deus em nós, que nos cura e nos fortalece? Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática hoje, em cada hora do dia, o propósito que escolhemos. Somos tesouros em vaso de barro. Paz e alegria a todos. Para que o extraordinário poder de Deus resplandeça em nós. Paz e alegria a todos. Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas pro seu filho. E para isso não escolheu as melhores e nem as mais belas. Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas pro seu filho.
realizou. Toda a glória pertence assim àquele